Olá, crianças! Vamos lá para mais uma aula de português? Olha só, hoje eu vou querer que vocês façam o cabeçalho aqui, olha, vou mostrar para vocês. Vocês vão pegar a fichinha, né, que tem até a data de nascimento e vão preencher nesse espaço aqui, ó, após a palavra morfologia, tá? Porque fica mais fácil depois de eu estar vistando a hora que as apostilas voltarem, tá certo? Então, o primeiro dia vocês puseram aqui, né? E não esquecer de colocar as informações, acrescentar aqui a questão lá da data de aniversário, nome de professor, tá certo? Hoje a gente vai estar estudando a questão depois da que a gente fez, que é a número 7, certo? Ó, coloque dentro do quadrinho o número 1 se a palavra for oxítona, 2 se a palavra for paroxítona e 3 se a palavra for proparoxítona, certo? A palavrinha lã é qual delas? Vocês vão colocar o número 1, 2 ou 3 aqui. Depois, mesma coisa para lâmpada, para pá, para amora, para Davi, para coelho, para menina, para tartaruga e para cachorro. Na questão 8, vamos ver o vídeo, né, depois para que a gente possa consolidar o conhecimento. Olha só. Ele é bem legal esse vídeo, ó. O que ele fala aqui que é uma palavra oxítona, né? Ele explica pra gente que uma palavra oxítona é uma palavra que tem a última sílaba como sílaba tônica. O que quer dizer sílaba tônica? Quer dizer que uma sílaba tônica, ela é a última sílaba em que ela é pronunciada com mais força, certo? Então, vamos lá continuar. Depois, a gente tem a palavra paroxítona, olha só. É uma palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, ou seja, a sua penúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força, viu? Então, isso é importante vocês saberem, né? Isso a gente está estudando a forma como as palavras são escritas, certo? A gente tem 3 grandes grupos, né, de estudo no português. A gente tem a morfologia, que aí a gente vê a questão da forma das palavras, não é? Depois a gente tem a sintaxe, que a gente vê a questão das classes gramaticais. E depois a gente tem a semântica, que a gente vê a questão da significação das palavras, né? Então, a gente está trabalhando todas elas assim no sentido de estar conhecendo a nossa língua para a gente poder estar expressando melhor, seja no dia a dia, nos nossos bate-papos, ou seja na escrita, né? Quando a gente for mais para frente fazer redações, quando a gente for construir frases, tá? Então, para a gente construir frases que tenham sentido, né, que tenham significados adequados à nossa realidade, ao contexto que a gente vive, a gente precisa de conhecer essas palavras e o modo como elas são compostas, certo? Então, nesse momento, a gente está estudando a questão das sílabas, né? Porque a gente já estudou separação de sílabas e tal, e agora a gente está estudando qual é a sílaba que destaca mais na fala ou não, certo? Seguindo.
paroxítona, ela é uma palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força, né? Então, a gente vai contar, vamos falar daqui para cá, qual a sílaba que está mais forte, certo? Então, a gente começa da direita para a esquerda, tá joia? Então, vamos lá. Olha os exemplos. Olha que ele fala, ó, oxítona é a última, que é a mais forte, certo? Então, a gente divide a palavra em 3 sílabas, tá vendo? Ele deu o exemplo da palavra professor. Professor, professor. Então, a mais forte é considerada essa, certo? Agora a gente tem aqui a paroxítona, né? Que a penúltima sílaba é a mais forte. Então, história. A gente sabe que toda vez que tem acento, a sílaba mais forte é a que tem acento, certo? Então, aqui, ó, história, né? Então, a gente sabe que ela é uma palavra paroxítona. Vamos seguir. Paroxítona, olha só, a gente tem a antepenúltima é a sílaba mais forte. Olha, o acento tá na palavrinha, na sílaba lá, tá vendo? Lágrima. Então, lágrima, lágrima é a mais forte, tá certo? Isto são convenções. O que é uma convenção? As pessoas estudaram, né, as palavras, as pronúncias e foram formando regras para aquilo, para aquelas palavras, certo? Não é tirado do nada, né? Foi estudado, foi pesquisado, sabe? Classifique as palavras conforme a sílaba tônica. Dinheiro. Ela é uma palavra paroxítona. Futebol. É uma palavra oxítona. Olha só. Passageiro é uma palavra paroxítona, passageiro. Depois a gente tem relâmpago, ela é uma palavra proparoxítona. Olha só o acento circunflexo dela aqui, ó, certo? Lar é a palavra oxítona, tá? Ônibus, olha o acento circunflexo aqui, ó. Ônibus é uma proparoxítona, tá? Muito bom. Seguindo aqui na nossa aula, olha, a gente vai estar estudando a questão aqui, ó. Observe as imagens e escreva o nome delas. Olha só.
vocês vão escrever aqui, tá? E observar como elas terminam, tá? O que você tem que escrever para a palavra, para ela ficar terminada certinho, né? De acordo com a convenção, certo? Com as regrinhas estabelecidas para o português. Aí depois que vocês escreverem, vocês vão colocar aqui, ó, palavras terminadas em i e palavras terminadas em e. Então a gente tem 3 palavras terminadas em i e 3 palavras terminadas em e. Daí vocês vão estar marcando V para verdadeiro e F para falso. Olha só, quando a palavra termina com i, a última sílaba é falada mais forte. Quando a palavra termina com e, a última sílaba é falada mais fraca e pode ter o som de i. Olha só. Ou tanto faz a palavra terminar com e ou com i, falamos e escrevemos do mesmo jeito. Então, vocês vão estar pensando sobre isso. Eu gosto muito dessas questões do PET, sabe? São bem interativas, bem bacanas, são feitas assim por etapas, né? Primeiro pergunta uma coisa, depois aproveita aquela resposta para fazer a outra, não é? É muito interessante. Então, vamos lá ver esse vídeo aqui. Escreve com E ou com I? Quando surgir aquela dúvida momentânea e você não souber ou não se lembrar se a palavra é escrita com E ou com I, lembre dessas regrinhas básicas para grafar corretamente a palavra. Quando na palavra houver o prefixo ante, dando a ideia de anterior ou antes, a gente usa E, tá vendo? Anteontem, antebraço e antecipar. Então, antes é ante. E se for ante no sentido de contra, então a gente vai estar utilizando o i. Ó, antipático, antitetânico, antivírus. Então, olha só. Assim, antipático é uma pessoa pouco simpática, né? Antitetânico é antitétano. Tétano é uma doença muito grave. E antivírus é antivírus, né? Escrevemos com E. Ante, com ideia de contra, contrariedade, algo contrário, escrevemos com I. Quando os verbos terminarem em oar, uar, escrevemos com E. Doem. Exemplos. Doem, vem de doar. Então termina aqui em oar, escrevemos com E. Flutuem, vem de flutuar. Olha o ar aqui no final. Então vamos lá. Vem de perdoar. Olha aqui o oar no final do verbo, então escrevemos com E. Perdoe. Quando os verbos terminarem em uir, a grafia correta é com I. Tá. Exemplos. Possui, que vem de possuir. Distribui, vem de distribuir. Retribui, de retribuir. Guardando essas regrinhas básicas, fica bem mais fácil a escrever corretamente quando surgir aquela dúvida inesperada. E por hoje é só, pessoal. Então, crianças, é isso, né? Ficou engraçado as caras feias para o vídeo, né? Mas tudo bem. Não vou refazer o vídeo por causa disso, não. Vou deixar para vocês rirem um pouco, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!